Eu não sei bem o que me fez lembrar disso hoje. Faz mais de 30 anos, mas às vezes acordo no meio da noite achando que ainda estou naquele quarto. Acho que é por isso que resolvi escrever. Não quero contar uma história de terror. Só quero tirar isso da cabeça. Fui interno em um orfanato no interior de Minas Gerais. O lugar já foi demolido há muito tempo, mas lembro de tudo com uma nitidez que me assusta. Era um prédio antigo, pintado de um branco sujo, cheio de janelas altas e portas pesadas de madeira. O chão vivia frio, mesmo no verão. Entrei lá com uns 8 anos, depois que minha mãe faleceu. Nunca soube do meu pai. Era um orfanato católico, administrado por freiras e supervisionado por um padre que morava numa casinha ao lado da capela. As irmãs se revezavam no cuidado das crianças e a disciplina era rígida. A gente rezava antes das refeições, antes de dormir, antes de qualquer coisa. Eu nunca fui fácil. Tinha crises de raiva, respondia, fugia da fila, escondia as tarefas. Acho que era meu jeito de lidar com a falta de alguém, mas lá isso não importava. Castigo era o jeito que encontravam de ensinar. A punição mais comum era ficar sem brincar, ajoelhado no milho ou copiar versículos da Bíblia. Só que um dia eu passei dos limites. Derrubei de propósito uma bandeja de sopa, bem na frente de uma das cuidadoras. Ela me segurou pelo braço, me levou até o corredor e disse, com uma calma que dava medo, que eu ia dormir sozinho naquela noite. O quarto ficava no fim do corredor da enfermaria, um lugar que quase ninguém usava mais. Diziam que antes era onde deixavam as crianças doentes em observação. As paredes tinham manchas escuras, o teto descascado e um cheiro de desinfetante velho misturado com mofo. Ela me trancou lá dentro com uma coberta e uma lamparina pequena. Eu lembro de ter pedido para não apagar a luz, mas ela levou embora a lamparina mesmo assim. Fiquei deitado, tentando não chorar. O vento passava pelas frestas e fazia as janelas estalarem. Foi aí que escutei. 3 batidas secas na janela. 1, 2, 3. Intervalos iguais, como se alguém tivesse medido o tempo entre elas. Não foram pancadas fortes, mas o som era claro, como se tivesse uma mão do lado de fora. Levantei e olhei pela fresta da cortina. Só vi o breu e o contorno das árvores lá fora. Achei que fosse galho batendo, mas o barulho não se repetiu. Na manhã seguinte, quando abriram a porta, a cuidadora me olhou com aquela cara de quem já está pronta para te culpar por qualquer coisa. Eu só queria sair dali. Quando passei pela janela para ir para o refeitório, notei uma coisa no parapeito. 3 dentes de leite, alinhados, limpos, como se alguém tivesse colocado com cuidado. Eram pequenos, amarelados nas bordas. Pensei que fosse alguma brincadeira das outras crianças, mas ninguém ali tinha acesso àquele quarto. Mostrei para a cuidadora e ela me deu um tapa na cabeça dizendo que eu inventava coisa para chamar a atenção. Mais tarde, no consultório do dentista voluntário que atendia o orfanato, verificaram se alguém tinha perdido dentes. Nenhuma das crianças estava com a boca machucada. Nenhuma. Depois daquele dia, ninguém quis dormir ali. Mas como eu continuava aprontando, sempre me ameaçavam com a enfermaria. Eu comecei a evitar qualquer coisa que pudesse me levar para lá. Só que o som não me esqueceu. 1 mês depois, numa madrugada de chuva, eu estava no dormitório com os outros meninos. Acordei com um barulho familiar. 3 batidas vindas de fora, mas tão próximas que parecia ser na janela do quarto coletivo. Ninguém mais acordou. Fiquei sentado na cama, ouvindo o vento, tentando convencer a mim mesmo que era coincidência. Na manhã seguinte, o chão perto da janela estava molhado, como se tivessem jogado água ali. Mas não chovia tanto assim. As semanas passaram e eu comecei a notar que o padre andava diferente. Ele era um homem sério, quase nunca sorria, mas ultimamente parecia mais tenso, trancado em si. Às vezes, passava pela enfermaria e ficava lá dentro por horas.
Diziam que estava catalogando documentos antigos. Um dia, vi ele sair do quarto com uma caixa de madeira nas mãos, envolta num pano escuro. Quando percebeu que eu estava no corredor, me olhou de um jeito que eu nunca esqueci. Não de raiva, mas de susto, como se eu tivesse visto algo que não devia. Naquela noite, as batidas voltaram. 3 toques secos, seguidos por um som leve, metálico, como algo raspando o vidro. Não tive coragem de levantar. Só cobri a cabeça e fiquei rezando, sem saber para quem. Na manhã seguinte, o padre não apareceu na missa. Procuraram por ele em todo o prédio, na capela, no quintal, na casa onde morava. Ninguém o encontrou. Disseram que ele podia ter voltado para a cidade sem avisar, mas nunca mais se teve notícia. A partir daí, o orfanato mudou. As freiras passaram a evitar o corredor da enfermaria. Trancaram a porta com cadeado. Eu só via aquele canto de longe, sempre escuro, como se o próprio prédio tivesse esquecido que ele existia. Alguns anos depois, fui adotado por uma família de Belo Horizonte. Nunca mais voltei lá. Só ouvi falar que o orfanato fechou por falta de recursos e porque o terreno seria vendido para construção. Muitos anos se passaram até eu ouvir o nome do lugar de novo. Um ex-colega de internato me encontrou nas redes sociais e comentou que os operários que demoliram o prédio acharam algo estranho atrás da parede da antiga enfermaria. Uma caixa de metal, enferrujada, cheia de dentes infantis. A notícia nem chegou a sair em jornal grande, mas quem morava perto ficou sabendo. Disseram que chamaram a polícia, que recolheu o material, mas não encontraram explicação. Alguns falavam em doações para pesquisa, outros em práticas antigas de exorcismo. Eu só lembro que me deu uma ânsia terrível, como se o gosto do desinfetante ainda estivesse na garganta. Por um tempo, tentei esquecer. Casei, tive filhos e cada vez que um deles perdia um dente, eu guardava o pedacinho branco na caixinha de lembranças, mas acabava jogando fora dias depois. Não conseguia manter comigo. Era como se cada dente guardado me aproximasse daquele quarto. Há alguns anos, precisei voltar à cidade para resolver coisa de herança. Passei perto do terreno. Hoje tem um prédio comercial lá, desses modernos, com vidros espelhados. Mas juro que, mesmo dentro do carro, quando parei no semáforo, achei ter escutado aquele som. 3 batidas secas. Às vezes penso se era coisa da minha cabeça, um trauma transformado em lembrança. Outras vezes, acho que talvez o padre tivesse guardado aqueles dentes por algum motivo que nunca entendi. Lembro que certa vez ele pregou uma homilia sobre o peso do pecado infantil, dizendo que havia almas que precisavam ser purificadas ainda em vida. Na época eu não entendi. Hoje me pergunto se aquilo tinha a ver com o que ele fazia naquelas noites. Também recordo de uma menina que adoeceu e ficou isolada na enfermaria. Depois disso, ninguém mais a viu. Disseram que ela foi transferida, mas a gente nunca recebeu notícia. O nome dela era Joana. Às vezes acho que foram os dentes dela que apareceram primeiro. Não quero acreditar em nada sobrenatural. Só que é difícil não ligar os pontos. As batidas, os dentes, o sumiço do padre, a caixa atrás da parede. O que mais me perturba é o detalhe das batidas. Sempre 3. Não 2 nem 4, sempre 3. Penso nisso quando lembro das orações que a gente fazia. Pai, Filho e Espírito Santo. Não sei se tem relação, mas não consigo deixar de pensar. Minha esposa diz que é trauma de infância, que eu preciso deixar isso no passado. Mas como deixar algo que volta sozinho? Às vezes, quando o vento passa mais forte pelas janelas aqui de casa, o som é idêntico. Já pensei em procurar os registros antigos da paróquia, mas parte deles foi destruída num incêndio, segundo me contaram. As freiras que cuidavam do orfanato já morreram, e os poucos internos que restam preferem não falar. Eu mesmo quase não falo, não por vergonha, mas por medo de parecer louco. Só que toda vez que vejo uma criança perder um dente e colocar embaixo do travesseiro, sinto um frio por dentro.
como se houvesse algo errado nesse gesto tão inocente. Não sei se vocês acreditam nessas coisas, mas precisava escrever, talvez só para deixar registrado que isso existiu, que aquele lugar existiu, que eu existi lá dentro. Se um dia encontrarem outro relato de alguém que tenha ouvido as mesmas batidas, eu queria saber. Talvez me ajudasse a entender se aquilo foi só o medo de uma criança castigada, ou se o orfanato guardava algo que ninguém nunca quis encarar de verdade. E por mais que eu tente racionalizar, ainda tem uma coisa que não consigo explicar. Anos depois de adulto, tive que extrair um dente. O dentista me entregou o fragmento embrulhado num papel, dizendo que eu podia jogar fora ou guardar. Naquela noite, deixei o papel em cima da mesa do escritório. Quando acordei, ele não estava mais lá. Procurei em tudo, chão, lixo, gavetas, nada. Só um detalhe me gelou. Na janela do quarto, 3 pequenas marcas circulares, como se algo tivesse batido levemente no vidro. 1, 2, 3. Desde então, deixo a janela trancada, mesmo no calor. Não é medo exatamente, é respeito. Porque depois de tantos anos, percebi que tem barulhos que não pedem para ser explicados. Eles só querem ser lembrados. E talvez seja isso que eu esteja fazendo agora, lembrando. Eu morei num orfanato no interior de Pernambuco durante boa parte da infância. A cidade era pequena, quente o tempo inteiro, e o prédio onde a gente vivia parecia sempre parado no tempo. Era uma construção antiga, de paredes grossas, pé direito alto e aquele cheiro de umidade que nunca saía, mesmo com todas as janelas abertas. Eu não gosto de falar que cresci num lugar triste, porque ali também teve momentos bons. A gente brincava no pátio de cimento, cantava nas missas, ajudava na cozinha. Mas existia um silêncio no ar, principalmente à noite, que parecia deixar tudo mais pesado. Não era medo, era uma espécie de presença constante, como se alguém observasse a gente o tempo todo. A sala principal ficava bem na entrada do prédio. Era onde aconteciam as visitas, as rezas e onde ficava o retrato da benfeitora do orfanato. Uma mulher de vestido escuro, cabelo preso, rosto muito pálido. Eu não sei o nome dela até hoje. As freiras chamavam só de a senhora. O retrato era grande, quase do tamanho de uma porta, e ocupava a parede inteira acima de uma cômoda antiga. A moldura dourada tinha rachaduras e a tinta do rosto dela estava meio descascando, o que deixava os olhos com um brilho estranho. Toda vez que a gente passava por ali, alguém fazia o sinal da cruz. Não era obrigatório, mas ninguém deixava de fazer. Desde que eu me entendo por gente, o quadro ficava virado para a parede. As freiras diziam que era por respeito, porque a senhora já tinha feito demais por nós e merecia descansar. Quando vinham visitantes, a gente via a irmã responsável endireitar o retrato rapidinho, como quem tem vergonha do que esconde. Depois, assim que o portão fechava, ela voltava lá e virava o quadro de novo, com cuidado. Ninguém nunca explicava o motivo. Só falavam que uma vez uma menina ficou parada olhando para ele por tanto tempo que desmaiou. E que desde então decidiram deixar o retrato quieto. Eu devia ter uns 12 anos quando comecei a reparar que toda vez que alguma coisa ruim acontecia, uma briga, uma criança doente ou até morte de algum vizinho, o quadro era mencionado. Melhor deixar como está, diziam as cuidadoras, e ficava por isso mesmo. Um dia, a irmã Clara, que era a responsável pelo orfanato, ficou doente. Ela era severa, mas justa, e quando foi levada para o hospital, a rotina ficou meio desorganizada. Foi a primeira vez que deixaram as meninas mais velhas cuidando da arrumação da casa. Nessa época, eu já dormia no dormitório das mais crescidas, perto da escada. E foi ali que uma noite, voltando do banheiro, eu vi o quadro meio torto. Ninguém tinha virado completamente ainda, mas ele estava virado de lado.
como se alguém tivesse começado o movimento e parado no meio. Eu fiquei parada olhando. Não era medo, era curiosidade. Parecia que o retrato queria dizer alguma coisa. E eu, sem pensar muito, fui lá e virei ele de frente. Depois me arrependi na hora. A sala estava meio escura, iluminada só pela luz do corredor. E o que eu vi me deixou gelada. Era o rosto da mulher, sim, mas diferente do que eu lembrava. A pintura parecia mais viva, os olhos mais fundos, a pele quase cinza. A boca estava fechada de um jeito esquisito, como se tivesse um traço mais escuro atravessando os lábios. No outro dia, quando voltei para olhar melhor, percebi que atrás da tela havia outra pintura, mais antiga, escondida sob uma camada fina de tecido. Puxei uma das bordas e vi. Era a mesma mulher, só que com os olhos abertos e a boca claramente costurada com fios escuros. Eu não contei para ninguém, só voltei o retrato para a parede e saí de lá tremendo. Naquela noite, o barulho começou. Parecia o som de um tecido roçando na parede, vindo da sala. Eu achava que era coisa da minha cabeça, mas toda madrugada eu acordava com aquela sensação de que alguém andava pelo corredor, arrastando algo pesado. No terceiro dia, o quadro estava virado de novo. Ninguém admitiu ter encostado. E a irmã substituta, uma moça nova chamada Amanda, ficou brava, dizendo que a gente estava inventando história para chamar a atenção. Ela endireitou o retrato e mandou todas para o dormitório. Na manhã seguinte, ele estava virado de novo. Isso começou a se repetir todas as noites, sempre no mesmo horário, por volta das 3. Uma das meninas menores disse que tinha ouvido passos e um murmúrio vindo da sala, mas ninguém acreditou. Teve um dia que eu mesma vi. Acordei com sede e fui até o refeitório pegar água. Passei pela sala e a luz da lua entrava pela janela, iluminando só a moldura do quadro. Ele estava encostado de frente para a parede. E bem ao lado, a cadeira onde a irmã Clara costumava sentar estava um pouco afastada, como se alguém tivesse levantado dali há pouco tempo. Depois disso, começaram as histórias. Diziam que a benfeitora tinha sido uma mulher muito devota, mas que enlouqueceu depois que um padre mandou cobrir a boca dela na pintura, porque mulher não devia pregar palavra. Outras versões falavam que ela morreu durante uma missa e foi retratada 2 vezes, uma em vida, outra já sem alma. A gente não sabia o que era verdade. Só sabíamos que cada freira que tentava desfazer o quadro ou mandava tirar do lugar, acabava deixando o orfanato. Umas adoeciam, outras pediam transferência. Quando a irmã Clara voltou do hospital, o retrato estava novamente virado para a parede. Ela não perguntou nada, só passou a mão na moldura e disse: "É assim que deve ficar." Mas naquela noite, enquanto ela fazia a oração, a luz da sala piscou, e o som de algo batendo devagar veio de dentro da parede. 3 batidas secas, espaçadas, como se alguém estivesse lá atrás, esperando ser lembrado. Foi nesse dia que a funcionária Maria, uma das mais antigas, teve uma crise. Começou a gritar no meio do pátio, dizendo que ela queria ser lembrada do jeito certo. Tentaram acalmar, mas ela ficou completamente fora de si. Foi levada e nunca mais voltou. Depois disso, o quadro foi coberto com um lençol branco e ninguém tocou mais nele. Eu cresci, saí de lá e a instituição acabou fechando alguns anos depois. Por muito tempo, achei que aquilo tinha sido invenção de criança, medo coletivo, sugestão. Até que há pouco tempo, um amigo que ainda mora na cidade me mandou uma foto do prédio. O orfanato hoje é usado como depósito municipal e no meio da parede principal, encostado, está o mesmo retrato. Ele disse que ninguém conseguiu tirar dali, porque toda vez que tentam colocar em outro canto, o quadro amanhece de novo, no mesmo lugar, virado para a parede. Às vezes, eu tento racionalizar. Penso que o tecido cedeu com o tempo, que talvez fossem só coincidências.
mas tem uma lembrança que não sai da minha cabeça. A última noite, antes de eu ser transferida para uma família, eu acordei e vi a sala toda acesa. Uma das freiras estava parada diante do quadro coberto, e por baixo do lençol dava para ver o contorno de um rosto projetado para fora, como se algo tentasse empurrar o tecido de dentro para fora. Ela ficou ali, rezando baixo, sem coragem de tirar o pano. Depois disso, nunca mais voltei lá. Hoje, com 35 anos, ainda sonho com aquela mulher. Sempre de perfil, o rosto escondido e a boca costurada. No sonho, ela nunca fala. Só vira o rosto devagar, como se me reconhecesse. E quando os olhos finalmente encontram os meus, eu acordo com a sensação de que o quarto inteiro está de cabeça para baixo. Eu não sei se o que aconteceu foi real. Talvez tenha sido só um trauma de infância misturado com o peso do lugar. Mas toda vez que vejo um retrato antigo em alguma casa, o primeiro impulso que eu tenho é olhar para trás dele. E eu nunca mais consegui dormir tranquila em nenhum quarto onde haja um quadro virado para a parede. Eu não sei se isso se enquadra como um relato de terror, mas é algo que nunca consegui contar direito para ninguém, nem mesmo quando eu era mais novo. Acho que talvez agora, escrevendo, fique mais fácil organizar o que lembro. Eu cresci num orfanato administrado por freiras, numa cidade pequena do interior do Paraná. Era um lugar antigo, de paredes sempre úmidas, cheiro de sabão e ferro, e um silêncio que só se quebrava com o sino do refeitório ou o barulho das meninas rezando no pátio. A rotina era sempre igual. Acordar cedo, fazer as camas, ajudar na limpeza, estudar e rezar. A gente aprendia a ficar quieto, porque ali dentro o silêncio era uma forma de respeito. As freiras não eram más, mas também não sabiam o que era afeto. A maioria de nós nem lembrava direito da família, então o que restava era obedecer. Eu devia ter uns 9 anos, quando ouvi pela primeira vez alguém falar do quarto das escovas. Ficava atrás da lavanderia, numa parte do prédio que quase ninguém usava. Havia uma porta velha de madeira pintada de branco e nela uma placa escrita à mão: material de limpeza, não entrar. Só que ninguém nunca viu ninguém entrar ou sair dali. O que deixava a gente intrigado era o som. Toda noite, perto da hora em que as luzes do dormitório eram apagadas, dava para ouvir um barulho vindo de lá, como se alguém estivesse esfregando o chão com força, de joelhos, usando uma escova. O som era ritmado, insistente e durava longos minutos. Às vezes parava do nada e voltava horas depois. As freiras diziam que eram canos velhos, mas nenhuma delas chegava perto da lavanderia depois do jantar. A gente inventava histórias para dar sentido àquilo. Tinha quem dissesse que era o espírito de uma mulher que tinha trabalhado ali, castigada por deixar uma criança cair no tanque. Outros falavam que era um interno que tinha fugido e se escondia ali dentro. Criança acredita em qualquer coisa que preencha o silêncio. Com o tempo, virou uma brincadeira entre nós. Quem se atreveria a chegar até a porta depois das 9 da noite? E como toda aposta entre crianças, um dia alguém resolveu testar. O nome dele era Paulo. Tinha a mesma idade que eu e dormia na cama de cima, ao meu lado. Ele era um daqueles meninos que parecia não sentir medo de nada. Lembro que numa sexta-feira à noite, depois da oração, ele me cutucou e disse que ia até o quarto das escovas. Eu disse que era besteira, que se alguma freira pegasse ele andando pelos corredores, ia ser castigo certo. Mas ele respondeu que só ia dar uma olhada e voltar. E se eu quisesse provar que não era medroso, podia ir junto. A verdade é que eu fui mais por orgulho do que por coragem. Esperamos o barulho começar, aquele som arranhado de escova raspando o piso. E saímos andando no escuro. O corredor da lavanderia era o mais frio de todos. A luz piscava, o chão era de cimento gasto.
Quando chegamos, a porta estava lá, com a pintura descascando. O aviso ainda dizia: não entrar. Paulo empurrou a maçaneta, mas estava trancada. Ele deu uma risada e falou que a lenda era só conversa. Voltamos para o dormitório rindo, mas antes de dormir, ele disse que ia conseguir a chave com o zelador. Achei que era mais uma das promessas que ele fazia e nunca cumpria. No dia seguinte, notei que ele passou a tarde inteira observando as freiras e rondando perto do depósito. À noite, quando todos deitaram, ele me mostrou uma chave velha, enferrujada. Disse que tinha achado num dos armários do corredor e que aquela noite a gente ia abrir a porta de verdade. Quando chegamos lá, o som já tinha começado. Era mais forte do que o normal, como se alguém estivesse esfregando o chão bem atrás da parede. A chave girou com dificuldade. O cheiro que saiu de lá me fez tossir. Era uma mistura de alvejante, mofo e ferro. A gente acendeu uma lanterna pequena. O quarto era minúsculo. Tinha uma pia encardida, um balde virado e algumas prateleiras vazias. O chão era úmido e dava para ver marcas de água indo em direção ao ralo. Nenhuma escova, nenhum pano, nada. Paulo riu e disse: "Tá vendo? Não tem nada aqui." Eu ia responder, mas o ar ficou pesado, um calor estranho subindo da pele. Foi quando ouvi algo atrás de mim, um arranhar leve, como se algo raspasse o chão. Quando virei, o piso estava molhado, bem molhado, e as marcas de escova se formavam sozinhas, como se alguém estivesse limpando o chão de joelhos. Eu dei um passo para trás e bati no balde. Ele rolou fazendo um barulho enorme. Saí correndo e deixei a porta aberta. Paulo veio atrás de mim, mas não falou nada. Voltamos para o dormitório e fingimos que nada tinha acontecido. Nenhum de nós dormiu. Na manhã seguinte, Paulo não desceu para o café. As freiras disseram que ele estava passando mal. Quando fui ver, ele estava sentado na cama, pálido, com as pernas cobertas de feridas. Pareciam queimaduras nos joelhos. Ele disse que doía, que parecia ter esfregado o chão a noite inteira. Juro que vi as mãos dele com a pele fina, como se tivesse passado sabão por horas. As freiras acharam que era alguma alergia e mandaram ele ficar em repouso. Ninguém comentou mais sobre o quarto. Na semana seguinte, Paulo foi levado para outro abrigo. Disseram que precisava de tratamento. Nunca mais o vi. Depois disso, o som das escovas continuou por algum tempo, mas um dia parou de vez. Ninguém mais falava sobre aquilo. Cresci, saí de lá com 17 anos e tentei seguir a vida. Trabalhei, morei em várias cidades, até esquecer daquele lugar. Só que há uns 3 anos, precisei voltar para o interior para resolver uns papéis e por curiosidade passei na frente do antigo orfanato. Estava fechado, com o portão enferrujado e mato crescendo pelas paredes. O prédio parecia menor do que eu lembrava. Tinha um homem limpando o pátio. Devia ser o zelador novo. Conversei com ele, disse que tinha crescido ali. Ele contou que estavam reformando o lugar para virar uma espécie de abrigo comunitário. E comentou uma coisa que me fez gelar. Essa ala aí dos fundos era um problema, vivia úmida, o chão sempre molhado. O pessoal achava que tinha vazamento, mas nunca acharam cano nenhum. Parecia que alguém lavava o chão toda noite. Eu não respondi nada, só olhei para o corredor da lavanderia. A parede onde ficava a porta agora era lisa, pintada de branco. Nenhum sinal de que ali um dia existiu o quarto das escovas. Voltei para o carro com a sensação de que tudo tinha sido coisa da minha cabeça. Mas no retrovisor, por um instante, vi o reflexo do corredor e juro que parecia que o chão estava úmido, como se alguém tivesse acabado de limpar. Até hoje, quando escuto o som de uma escova arranhando o chão, sinto aquele mesmo cheiro de alvejante e ferro. E fico pensando no Paulo. Se ele ainda está por aí, se lembra daquela noite, se ainda sente dor nos joelhos. Às vezes acho que aquele quarto era só um jeito do lugar cobrar penitência. Um castigo que não tinha nome, mas que a gente, de alguma forma, ajudava a manter vivo.
Não sei se existe algo depois disso tudo, mas algumas coisas parecem não ir embora. Só continuam limpando o mesmo chão, noite após noite, esperando que alguém volte para abrir a porta de novo. Eu fui criada num orfanato católico no interior de São Paulo, daqueles antigos, com janelas altas, cheiro de desinfetante e freiras andando o tempo todo. A instituição se chamava Santa Isabel e eu morei lá dos 5 aos 17 anos. Dizem que foi um dos lugares mais disciplinados da congregação, mas quem viveu lá sabe que era outra coisa. Não era um inferno, mas também nunca foi um lar. A rotina era sempre igual. Acordava às 5, banho gelado, missa, café com pão duro e leite em pó. Depois, tarefas domésticas. Umas meninas lavavam roupa, outras limpavam os corredores. E as menores, como eu na época, ficavam dobrando lençol ou ajudando na cozinha. A parte mais silenciosa do dia era a noite. A gente dormia num salão grande, com umas 20 camas de ferro. Uma ao lado da outra, cobertas iguais, travesseiros finos e as luzes sempre meio acesas. As freiras diziam que era para evitar surpresas noturnas, mas na verdade era só para vigiar a gente. Eu tinha 6 anos quando notei que uma das meninas nunca deitava. O nome dela era Teresa. Era magrinha, cabelo muito preto e sempre parecia acordada. No começo, eu achava que ela só demorava a dormir, mas depois percebi que não dormia mesmo. Ela ficava encostada na parede, de pé, olhando para frente, sem piscar. A luz fraca batia no rosto dela e dava para ver os olhos abertos, o corpo imóvel, como se tivesse esquecido de existir. As cuidadoras diziam que era sonâmbula e ninguém podia acordar sonâmbulo, mas eu cresci ouvindo que sonâmbulo anda, fala, tropeça. Ela não fazia nada disso. Ela ficava só ali parada. E o estranho é que toda manhã ela sabia o que tinha acontecido durante a noite. Sabia quem levantou para ir ao banheiro, quem chorou, quem teve pesadelo. A gente perguntava como ela sabia e ela respondia: vocês falam dormindo, mas nem todas falavam, nem eu. Lembro de uma noite específica, uma daquelas de chuva, em que a claridade dos relâmpagos entrava pelas janelas. Eu acordei por causa de um trovão e vi que ela não estava no canto de sempre. Olhei em volta e encontrei ela em pé, perto da janela, sussurrando alguma coisa. As palavras eram baixas, mas repetidas. Eram nomes, um por um. O nome das meninas do dormitório. Eu fiquei deitada, fingindo que dormia, ouvindo a minha vez chegar. Quando ela murmurou, Helena, o meu corpo inteiro gelou. No dia seguinte, uma das meninas, a que dormia ao lado da cama dela, ficou com febre. As freiras chamaram o padre, que rezou e mandou dar chazinho de erva. Mas em 2 dias, a menina piorou e precisou ser levada ao hospital. Disseram que era pneumonia. Ela não voltou. Depois disso, começaram a acontecer outras coisas parecidas. Cada vez que Teresa passava uma noite murmurando nomes, alguém ficava doente. E as doenças eram todas parecidas. Febre alta, tosse, cansaço, depois o silêncio. Eu não era a única que percebia, mas ninguém falava abertamente. As freiras diziam que era coincidência e o padre que era castigo de Deus para lembrar que devíamos rezar mais. A partir daquele inverno, o dormitório ficou mais vazio. 3 meninas morreram. Ninguém fez perguntas. Ninguém foi enterrado ali, claro. As irmãs diziam que os corpos iam para famílias distantes, o que nunca fez sentido, porque eram órfãs como a gente. E mesmo sem querer acreditar, eu passei a observar Teresa com medo. Ela continuava dormindo de pé, e quanto mais eu crescia, mais eu notava que o corpo dela não mudava. Não crescia, não engordava, não ficava mais velho. Era como se o tempo não tocasse nela. Teve uma noite em que eu decidi encarar. Fiquei acordada fingindo dormir, e quando todas as outras começaram a roncar, eu sentei na cama. Ela estava lá, parada como sempre,
e eu perguntei baixinho se não tinha sono. Ela virou o rosto devagar, e o que mais me assustou foi o barulho que o pescoço fez. Um estalo seco como madeira velha. Ela sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, e respondeu: "Eu já dormi o suficiente." Eu lembro dessas palavras até hoje, porque foram as únicas que ouvi saindo da boca dela de forma clara. Depois disso, ela voltou a encarar a parede e não se mexeu mais. Eu fiquei acordada até amanhecer, tremendo dentro do cobertor. No outro dia, as freiras mandaram arrumar a mala dela. Disseram que o padre tinha decidido transferi-la para um convento menor, onde cuidavam de meninas com problemas de sono. A mala era pequena, só com uma escova, 2 mudas de roupa e um rosário. Ela foi embora sem olhar para trás e naquele mesmo mês ninguém mais adoeceu. Eu cresci tentando acreditar que foi só coincidência. As mortes, o comportamento dela, o jeito de nunca envelhecer. Mas as coincidências foram ficando mais difíceis de sustentar. Anos depois, quando eu já tinha saído do orfanato e morava em São Paulo, fui convidada para uma pequena exposição sobre a história da instituição. Era numa escola da própria congregação, com fotos antigas, objetos e registros. Eu fui por curiosidade, achando que ia ver algo bobo, mas quando entrei na sala e olhei as fotografias, senti o estômago afundar. Numa das molduras havia uma foto de grupo. Era um registro do orfanato datado de 1958, 15 anos antes do meu nascimento. Todas as meninas estavam alinhadas, de uniforme branco, e no meio delas, um rosto que eu reconheci na hora. Teresa, igualzinha. Mesmo cabelo, mesma expressão, a mesma idade que eu lembrava. Não era parecida, era ela. Eu perguntei para a freira que estava organizando o evento quem eram as meninas daquela foto. Ela disse que eram internas da primeira geração do orfanato, todas já falecidas. Falei que uma delas parecia uma colega minha. A freira riu, achando que eu estava brincando, e disse que aquelas crianças nunca poderiam ter convivido comigo. Fiquei quieta, mas as mãos suavam tanto que a ponta dos meus dedos ficou branca. Eu saí de lá e sentei no meio-fio, olhando para o chão. Passei um bom tempo tentando encontrar uma explicação lógica. Podia ser coincidência, podia ser uma menina parecida, podia ser qualquer coisa. Mas eu sei o que vi. E mais do que isso, eu lembro da voz dela, daquela frase sussurrada. Eu já dormi o suficiente. Como se ela tivesse vivido algo antes da gente, antes de todas as que passaram por ali. Durante anos, eu tive pesadelos. Sonhava que acordava no mesmo dormitório e todas as camas estavam vazias, menos a dela. Ela ficava de pé, encostada na parede, me olhando. E quando eu tentava correr, percebia que estava de pé também, imóvel, sem conseguir cair. Esses sonhos vinham e iam, até que com o tempo eu fui esquecendo, ou fingindo que esquecia. Depois que saí do orfanato, tentei seguir uma vida normal. Trabalhei em padaria, depois em casa de família, depois consegui estudar. Hoje sou formada em serviço social e, ironicamente, trabalho com acolhimento infantil. Eu costumo dizer que escolhi isso para tentar reparar o que não tive. Mas, na verdade, acho que é para não esquecer. Tem noites em que passo pelos dormitórios das crianças e vejo uma ou outra acordada, olhando para o teto, e me vem aquele medo antigo. O medo de ver alguém de pé, encostado na parede, observando. Eu sei que é irracional, mas é o tipo de coisa que fica no corpo, mesmo quando a cabeça tenta apagar. Alguns anos atrás, eu procurei registros do orfanato. A instituição fechou, o prédio foi demolido e parte dos arquivos se perdeu. Mas encontrei uma coisa curiosa num jornal velho de bairro. Uma nota pequena de 1975 falava sobre falecimento de internas em série atribuídas a uma pneumonia contagiosa. O nome de uma das falecidas era Teresa M. A data batia com o período em que eu estava lá. Mas isso não explicava a foto antiga.
nem o fato de ela ter a mesma idade 15 anos antes. Hoje, quando lembro, tento pensar que talvez o orfanato tivesse o costume de dar o mesmo nome a novas internas. Pode ser isso. Talvez toda geração tivesse uma Teresa como uma homenagem. Mas é difícil acreditar quando a imagem do rosto dela é tão precisa na minha memória. Tem coisas que não se confundem. Aquela expressão parada, o olhar fixo, a sensação de que ela via mais do que a gente podia. Escrevendo isso agora, sinto uma mistura de vergonha e alívio. Vergonha por ainda ter medo de algo que aconteceu há mais de 20 anos e alívio por finalmente colocar em palavras. Às vezes acho que o orfanato inteiro carrega um pedaço dela, como se aquela menina fosse uma sombra que nunca saiu de lá. E quando vejo as crianças com quem trabalho hoje, principalmente as que têm insônia, eu sempre observo um pouco mais. Não por medo delas, mas por medo de ver nela. Eu não quero que isso pareça uma história de terror, porque para mim não é. É só uma lembrança. Uma lembrança que ficou deformada com o tempo, mas que nunca desapareceu. E no fundo, o que mais me assusta não é o que vi naquela época, mas o que não consegui esquecer. Tem uma última coisa que preciso contar. Há alguns meses, uma das meninas do abrigo onde trabalho me mostrou um desenho. Era um quarto com várias camas e no canto uma figura em pé, de vestido branco. Eu perguntei quem era e ela respondeu: "É a moça que fica em pé de noite." Ela falou isso rindo, como se fosse coisa da imaginação, mas quando olhei o rosto que ela desenhou, senti o mesmo arrepio de quando eu tinha 6 anos. Aquele mesmo olhar parado, a mesma menina que nunca dormia. Eu não sei se isso tudo é coincidência, se é só o peso da lembrança que volta de tempos em tempos. Mas se alguém aí acredita que existem coisas que não se explicam, talvez entenda o que quero dizer. Eu já tentei não pensar nisso. Tentei racionalizar, tentei convencer a mim mesma que a mente inventa o que o coração não entende. Mas às vezes, quando acordo no meio da madrugada e vejo o reflexo da janela, parece que tem alguém em pé, quieta, encostada na parede, me observando respirar. E nesses momentos, a única coisa que eu consigo pensar é que talvez ela nunca tenha ido embora. Talvez ela só esteja esperando a hora de me ver dormir de pé também. Faz muitos anos que eu saí daquele lugar. Não sei se ainda chamam de orfanato ou se virou alguma outra coisa. Na época, era um casarão antigo, paredes descascando, cheiro de desinfetante e chuva entrando pelas frestas. Eu tinha uns 7 anos quando fui deixado lá. Lembro do portão se fechando e de uma freira me pedindo para não chorar, dizendo que era pro meu bem. Nunca mais vi minha mãe depois daquele dia. Eu cresci tentando não pensar muito nela, porque cada vez que lembrava, era como abrir uma ferida que nunca cicatrizava. A gente aprende a engolir o vazio para conseguir seguir em frente. Fiz minha vida do jeito que deu. Trabalhei cedo, saí de lá, assim que completei 18 e nunca mais voltei. Só que há algumas semanas, uma caixa chegou na minha casa. Veio pelos correios, sem remetente. O carteiro perguntou se eu era mesmo o senhor que morou na instituição São Bento. E eu fiquei paralisado por um instante. Fazia tanto tempo que eu não ouvia aquele nome. Assinei o recibo e levei a caixa para dentro, sem saber se devia abrir. Era de papelão grosso, toda amarrada com barbante, o tipo de coisa antiga. Dentro, encontrei algumas lembranças, uma camiseta azul infantil com o nome da instituição bordado, um crucifixo pequeno, uns desenhos meus e um caderno velho. Por último, havia um envelope amarelado, com meu nome escrito numa letra tremida, de criança. Era a minha letra. Fiquei olhando aquele envelope por minutos. O papel estava manchado e o selo colado no canto superior direito parecia nunca ter sido carimbado. O mais estranho é que o endereço era o da minha mãe. Eu não lembrava de ter escrito aquilo, mas assim que virei o envelope,
Vi a data. 1 mês antes do dia em que ela me deixou lá. Senti um arrepio subindo pela nuca. Fiquei parado, segurando aquele pedaço de papel como se fosse algo vivo. Pensei em não abrir, mas a curiosidade e uma tristeza antiga acabaram vencendo. A carta era curta, escrita em letra infantil, cheia de erros. Dizia algo como: "Mãe, eu tô esperando a senhora vir me buscar. Eu não quero mais ficar aqui. Eles falaram que a senhora vai me deixar um tempo, mas eu já esperei e o tempo não acaba. Eu deixei um desenho meu para a senhora lembrar de mim." No final, tinha um coração torto e a assinatura: "Do seu filho Marcos." Eu li aquilo e fiquei sem chão. Como aquela carta nunca tinha sido enviada? Quem guardou? E por que me mandaram só agora, depois de tantos anos? A caixa não tinha explicação, nem bilhete, nem nada. Só as lembranças e aquela carta. Passei os dias seguintes tentando entender. Pensei que talvez algum ex-funcionário do orfanato tivesse encontrado minhas coisas e decidido devolver. Mas quanto mais eu pensava, mais as datas me confundiam. Eu era só uma criança. Como eu poderia ter escrito uma carta para minha mãe antes mesmo de ser levado para lá? Tentei buscar nos meus próprios pedaços de memória alguma lógica. Lembro de uma época em que minha mãe andava triste, saía muito e às vezes me deixava com uma vizinha. Lembro também de ter ouvido ela chorar na cozinha, dizendo que não dava mais. Será que eu escrevi a carta nesse tempo? Será que ela nunca chegou a ver, porque eu mesmo esqueci de mandar? Fui até o endereço que estava no envelope. Ainda existe, é uma casinha antiga no subúrbio de Curitiba, com o muro pintado de verde claro. Uma mulher idosa abriu o portão. Quando perguntei se ela conhecia uma mulher chamada Teresa, o nome da minha mãe, ela apenas balançou a cabeça e disse que a antiga moradora morreu fazia mais de 10 anos. Agradeci e fui embora. Não falei quem eu era. Voltei para casa com a carta dentro da mochila. Não conseguia jogá-la fora. Deixei em cima da mesa e passei a noite olhando para ela, tentando imaginar o que teria acontecido. Às vezes eu penso que talvez ela tenha mesmo recebido a carta e devolvido. Talvez não tenha tido coragem de me ver e só tenha colocado o envelope de volta na caixa, como quem tenta apagar o passado. Outras vezes penso que nunca saiu das gavetas do orfanato e alguém só achou agora por acaso. A verdade é que não importa. O que ficou foi a sensação de que, de alguma forma, aquele menino ainda estava esperando resposta. Na semana seguinte, resolvi escrever outra carta. Dessa vez, com a minha letra adulta. Não pedi explicações, nem disse o que senti. Só agradeci. Por ela ter me dado o pouco que pôde. Por ter me deixado, talvez, para eu ter alguma chance. Coloquei o envelope junto com o antigo e guardei os dois numa caixa de madeira. Deixei o selo sem carimbo, igual ao de antes. Não para enviar, mas para lembrar que algumas mensagens nunca chegam e talvez seja melhor assim. Desde então, tenho sonhado com o orfanato. Não de forma assustadora. Só vejo o pátio vazio, o portão aberto e uma criança sentada no degrau, balançando as pernas. Ele segura um papel nas mãos e sorri. Não sei se sou eu, se é lembrança ou só coisa da cabeça. Mas é sempre o mesmo sorriso, tranquilo, como se finalmente tivesse sido ouvido. Às vezes, acordo com a sensação de que a carta, de alguma forma, cumpriu o que precisava. Não para ela, para mim. Trabalhei durante alguns anos num abrigo infantil ligado a uma instituição religiosa. Era um lugar antigo, desses com piso frio e cheiro de desinfetante que nunca sai, mesmo depois da limpeza. As crianças dormiam em dormitórios separados por idade. E havia sempre uma funcionária de plantão na enfermaria, caso alguma passasse mal durante a noite. Eu comecei lá como auxiliar, ajudando nos banhos, nas refeições e às vezes cobrindo o turno da enfermaria quando alguém faltava.
Foi assim que conheci a Dona Alzira, uma mulher baixinha, de cabelo bem preso, que trabalhava lá havia mais de 20 anos. Ela era o tipo de pessoa que nunca faltava e que sabia o nome de todos os internos, mesmo dos que já tinham ido embora. A Dona Alzira tinha o hábito de dormir sentada. Não era cochilo rápido, era sono mesmo. Ela ajeitava as 2 cadeiras de ferro da enfermaria, colocava uma almofada fina e dormia ali, encostada na parede, sempre com o cobertor dobrado no colo. Quando alguém perguntava por que ela não ia para a cama do repouso, ela respondia que era para ficar de olho nos pequenos, que às vezes acordavam de madrugada com febre ou pesadelo. No começo, a gente achava engraçado. Dizíamos que ela era feita de ferro, que o corpo dela já tinha se acostumado com aquele jeito e, de certo modo, ela realmente parecia incansável. Nunca reclamava de dor, nunca pedia folga. Só ficava ali, nas 2 cadeiras, noite após noite. Quando ela se aposentou, o abrigo fez até um bolinho simples, desses de padaria. Eu lembro da expressão dela. Parecia perdida, como se não soubesse o que fazer sem aquele lugar. Ela disse pra gente cuidar direitinho das crianças e que a cadeira dela, que era de ferro verde, já estava amaciada. Todo mundo riu. Depois que ela saiu, o posto da enfermaria ficou um tempo sem alguém fixo. As funcionárias se revezavam, até que chegou a Camila, uma moça nova, com uns 25 anos, vinda de outro abrigo da cidade. Ela era calma, estudava enfermagem à noite e parecia dar conta de tudo sozinha. Na primeira semana, nada aconteceu. Ela arrumava o turno direitinho, deixava os remédios separados e fazia os relatórios sem erro. Mas lembro bem de uma madrugada em que, por coincidência, eu estava cobrindo o corredor das meninas. A Camila apareceu no refeitório com o rosto branco, os olhos cheios de lágrimas. Eu pensei que alguma criança tinha passado mal, mas ela só conseguiu dizer que não ia mais sentar lá. No outro dia, ela explicou melhor. Disse que pouco depois de apagar as luzes, sentou na cadeira da Dona Alzira para escrever o relatório e acabou cochilando. Acordou com a sensação de alguém respirando no ombro dela. Um ar quente, lento, como se tivesse alguém encostado muito perto. Ela olhou para trás e não viu ninguém, mas o ar continuava batendo e as cadeiras tremiam levemente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Ela jurava que não era vento. O ventilador da enfermaria estava desligado e as janelas também. A partir daquela noite, ela passou a fazer o turno em pé, andando de um lado para o outro. A direção achou que era cansaço e chegou a oferecer uma troca de função. Mas a Camila insistiu que estava bem, só não queria mais usar aquelas cadeiras verdes. Com o tempo, a história foi virando piada entre o pessoal mais antigo. Diziam que a Dona Alzira ainda rondava o abrigo para garantir que ninguém dormisse no serviço. Só que, no fundo, ninguém ria muito. Porque a verdade é que, mesmo sem acreditar em nada, ninguém mais se sentava lá. As cadeiras continuaram na enfermaria, encostadas no canto. Sempre limpas, mas nunca usadas. A Camila pediu para deixarem uma poltrona pequena no lugar, dessas de escritório. Uns meses depois, eu precisei cobrir o turno da madrugada. Fui até a enfermaria para buscar o termômetro e acabei parando na frente das cadeiras. A luz fraca do corredor batia bem nelas e dava para ver que o metal estava meio gasto, como se o tempo tivesse passado mais pesado ali do que no resto da sala. Por curiosidade, encostei os dedos na parte onde o braço apoia. O ferro estava morno e era inverno. Não sei se foi sugestão, se eu já tinha ouvido tanto sobre aquilo que o corpo reagiu sozinho, mas senti o mesmo ar quente que a Camila descreveu. Não no ombro, veio do lado, quase como um suspiro. Dei um passo para trás e fiquei parada ali por alguns segundos, tentando entender. Depois só fechei a porta e fui embora, sem comentar com ninguém. Desde então, toda vez que passo pelo abrigo, porque às vezes ainda visito as crianças, percebo que as cadeiras continuam no mesmo lugar. Nenhuma foi substituída.
Ninguém fala sobre a dona Alzira, mas o nome dela ainda está na plaquinha do armário de medicamentos, como se ninguém tivesse tido coragem de tirar. Eu nunca soube explicar o que aconteceu naquela noite. Pode ter sido o calor do meu próprio corpo ou o ar de dentro da sala. Mas é estranho pensar que de todas as coisas que ela deixou para trás, o único lugar que ninguém mais quis ocupar foi justamente o que ela chamava de posto de vigia. E o mais curioso é que, quando eu lembro dela dormindo ali, não sinto medo. Sinto que ela só queria continuar cuidando, do jeito que sabia, mesmo depois de descansar. Agora eu quero saber de você. Já trabalhou em algum lugar onde parecia que certas coisas nunca mudavam, mesmo depois que alguém ia embora? Deixa seu comentário aqui embaixo. Quero ver se a gente consegue bater a meta de 100 comentários nesse vídeo. Lê-los é a melhor parte para mim. E muitos dos próximos relatos nascem justamente das histórias que vocês contam aqui.